Boa noite, meu nome é Mário Sérgio, sou o presidente da Federação de Homens na Terceira Região Eclesiástica. E eu quero agradecer a presença de todos vocês que têm nos acompanhado nessa série de culto que nós estamos realizando em celebração ao mês do homem. E eu quero saudar a todos vocês, os nossos amados irmãos e irmãs, nossos pastores e pastoras, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como todos os nossos cultos, hoje vai ser um culto também abençoadíssimo. Hoje nós temos também um convidado especial, que é o reverendo Daniel Rocha, que é pastor na Igreja Central em Santo André, e também superintendente do Distrito ABC. Ele estará ministrando ao nosso coração com o tema Homens Ousados em Tempos Difíceis. E eu creio que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Assim como está escrito lá em Apocalipse, a carta às 7 igrejas. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito tem a dizer. Então, por isso, eu peço para que você possa abrir o seu coração, abrir a sua mente, para que você possa ouvir a voz de Deus e sentir o toque do seu Espírito nessa noite. Amém? Que Deus, então, nos abençoe nesse culto especial que Deus preparou para a nossa edificação e para o nosso crescimento espiritual nesta noite. Em nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Só tu és Deus. Dar-te-ei graças, ó Senhor, Deus meu, de todo meu coração, e glorificarei para sempre teu Olá, irmãos e irmãs, muito boa noite. Com muita alegria que estamos aqui neste culto que nós estamos celebrando, mais um culto que a nossa Federação de Homens da Terceira Região aqui da Igreja Metodista está promovendo neste mês de julho, que é o mês do homem. E nós temos sido muito abençoados por esse culto, por estes cultos. Nós temos tido louvores e mensagens que têm sido edificantes e desafiadoras.
Meu nome é Francisco Baroni, sou da Igreja Metodista em Vila Formosa, sou o primeiro secretário de atas da nossa federação e também o SD para o nosso Distrito Leste 2. Hoje, nós teremos no nosso culto a palavra, a ministração do Reverendo Daniel. O Reverendo Daniel Rocha é o pastor na Igreja Metodista Central em Santo André e também o SD do Distrito ABC. Com alegria nós recebemos o pastor Daniel e oramos pedindo a Deus que a sua mensagem seja realmente edificadora e desafiadora para todos nós. Pastor Daniel, muito obrigado mesmo por sua presença. É uma alegria poder participar de um culto com você. Nosso abraço grande, meu, de toda a nossa família aqui em Vila Formosa. Igreja que você também frequentou na sua mocidade e de onde saiu para o ministério, para a Faculdade de Teologia. Então, oremos. Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos por esse dia, por esse momento, e em especial pedimos pela vida, família e ministério do Reverendo Daniel Rocha. Que o Senhor continue abençoando a ele, que o Senhor possa, neste momento, estar inspirando essa palavra para que ela seja edificadora, para que ela nos sustente e também para que ela nos desafie. Que teu Santo Espírito esteja tocando em cada um de nós que estamos ouvindo, participando desse culto, mesmo que ainda neste momento à distância, pela internet. Abençoa, Senhor. Guarda, Senhor, a vida do teu servo e de todos nós. Oramos no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Continuemos em paz. Olá, meu amado irmão, graça, paz e alegria da parte do nosso Deus, que nos permite, no dia de hoje, através deste vídeo, falarmos um pouco com vocês, a fim de que a palavra de Deus continue sendo pregada, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de dúvidas, mesmo em tempos difíceis como esse tempo que nós estamos vivendo. Eu espero que você esteja bem, esteja com saúde, esteja em segurança. Estamos aqui a convite da Federação Metodista de Homens da Terceira Região, que está fazendo uma série de mensagens, com diversos pastores, com o tema Homens Ousados em Tempos Difíceis. E me sinto honrado em participar dessas comemorações, dessas atividades da nossa Federação de Homens. E queremos, então, no dia de hoje, trazer uma palavra para você, que fique gravada em seu coração e que o nosso Deus nos use como instrumento dele, a fim de partilharmos da sua palavra, para edificação, para exortação e para consolação, por que não dizer assim também, dos nossos homens. Que esta seja uma mensagem que o faça refletir acerca da sua vida, como homem de Deus, plantado na casa do Senhor. Eu quero me valer de um texto bíblico que está lá no livro de Êxodo, capítulo 18. Êxodo, capítulo 18, do verso 17 a 22, que diz assim, amados irmãos: o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras.
eu te aconselharei e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Amém. Quero apenas repetir aqui uma parte do verso 21. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Amados irmãos, infelizmente, e é com tristeza que nós dizemos isto, é forçoso admitir que a figura do homem, neste século atual, não vive os seus melhores dias. Diariamente, vemos denúncias de assédio, de importunação, de agressão e feminicídios. Todos os dias acontecem em nosso país. Mesmo quando as coisas não chegam a esse extremo, em nosso meio evangélico nós temos ouvido muitas reclamações de filhos, de esposas, de que o pai ou o marido tem deixado de assumir as suas responsabilidades, tem deixado de cumprir o seu papel, às vezes se limitando apenas em ser o provedor financeiro do lar, como se fosse apenas isso que lhe coubesse na família. Mas, amados, se existe na Bíblia todo um capítulo para falar e exaltar a mulher virtuosa, nós cremos também que o homem deve assumir no mundo, na igreja e no lar, o papel que Deus lhe reservou e que se espera dele. Isso nada tem a ver com machismo, com autoritarismo, com rudeza, com brutalidade, mas tem a ver com caráter, com sabedoria, com mansidão, tem a ver com postura compatível com a de um homem de Deus. Nesse texto que nós lemos, eu não li a parte que antecede o versículo 17, mas eu vou explicar aqui. Certo dia, Jetro, o sogro de Moisés, separou um tempo para observar o trabalho do seu genro, que era um trabalho árduo à frente do povo hebreu. Na verdade, amados, eu acho que Jetro já andava preocupado com ele, preocupado com Moisés. E quando ele viu como Moisés atendia ao povo, ele ficou ao mesmo tempo espantado e indignado.
e perguntou para Moisés: que é isso, Moisés, que você está fazendo com o povo? Por que você está fazendo tudo isso sozinho? Obrigando essa gente a ficar na fila diante de você desde cedo até o anoitecer. Isso não é certo, Moisés. Isso não pode continuar assim. Você e as pessoas que te procuram vão ter um esgotamento, Moisés. É trabalho demais para você. E não há como você continuar fazendo isto sozinho. Amados, a verdade é que Moisés estava trabalhando de uma forma atabalhoada, exagerada e exacerbada, desde cedo até o anoitecer, todos os dias. E aquele velho homem, Jetro, bastante perspicaz, deu um conselho muito sábio ao seu genro, pois ao perceber que Moisés estava sobrecarregado pelo fato de cuidar do povo sozinho, o aconselhou a escolher homens para o ajudar com o povo. É isso que eu quero focar a partir de agora, sobre a escolha destes homens. Nós estamos muito certos e bastante esclarecido aqui pelo texto que não poderia ser qualquer um, mas deveriam ser homens capacitados, homens de caráter, homens íntegros, homens incorruptíveis e dignos de confiança. Vejam, amados, Moisés precisou de um Jetro para orientá-lo a reorganizar o que estava desorganizado dentro dele, Moisés. Entendam, irmãos da Federação de Homens, da Sociedade de Homens de nossas igrejas. Entenda uma coisa. Deus somente usará homens na sua obra, no trabalho do reino, homens que sejam capazes de mudar e de acertar primeiro a sua própria história, para então mudar a história e a vida de outros. Deus somente usará aqueles que têm a humildade de ouvir o outro, de refletir acerca da sua situação e de reconhecer quando estiver errado. Isso tudo aconteceu com Moisés. Moisés aceitou ser tratado. Todo homem que assume uma posição diante da família ou diante da igreja haverá de aceitar e precisará ser tratado primeiro por Deus. Sabem por quê? Porque o Senhor se agrada de homens que sejam ensináveis. Você é um homem ensinável? É possível ensinar algo novo para você? Você é capaz de compreender quando as coisas não vão bem e precisam ser modificadas? É muito bonito, amados, a gente ver a humildade de um líder como Moisés ouvindo o seu sogro e demonstrando com isto que ele era um líder ensinável. E como isso é importante.
significa que ele escuta, significa que busca aprimoramento, que está disposto a aprender aquilo que não fazia parte do seu repertório. Significa também que ele admite que pode estar errado na sua forma de fazer as coisas. É interessante essa questão de mudar o repertório. Às vezes nós homens temos muita dificuldade de fazer isto. Nós às vezes somos muito difíceis em permitir uma abertura na nossa forma de ver, na nossa forma de fazer as coisas. Como às vezes é difícil falar com os homens para mudarem, para se abrirem, para ouvirem uma coisa nova. Muita gente nesse mundo e muita gente na Igreja de Cristo não gosta de ouvir conselhos, nem de ser exortado, nem de ser corrigido. Vocês conhecem gente assim? Gente que não admite ser corrigida, que não gostam de ouvir que estão fazendo de uma forma que não é a melhor. E quantas vezes isso pode acontecer conosco? Estamos fazendo algo, como Moisés estava fazendo algo que era para Deus, a motivação era correta, mas a maneira de fazer, não. E precisou alguém vir até ele para dizer que aquela não era a melhor forma. E como às vezes isso é difícil a gente dizer para as pessoas, elas fecham questão. Não gostam de ouvir que precisam mudar em relação ao trabalho, em relação à vida, em relação à família. Irmãos, Deus não procura homens que ajam como crianças birrentas, que só fazem as coisas se for do jeito deles. Mais uma vez te pergunto, você conhece homens assim? Que só aceitam fazer se for do jeito deles? É triste isto, não é, amados? Deus não procura homens para liderar que ainda não deixaram de ser meninos no entendimento. Deus não procura homens que se recusam a crescer, a assumir responsabilidades. Claro que nenhum homem é igual a outro em sua capacidade. Observem que há uma hierarquia de responsabilidade e também de competência. Jétro pede para Moisés escolher homens capazes e que sejam colocados para serem chefes sobre 1000, outros sobre 100, outros sobre 50, outros sobre 10. Ou seja, existe capacidade diferente. Então, aqueles mais capacitados estariam chefiando 1000. E talvez o menos capacitado estaria chefiando 10. Isto, amados, é para mostrar que cada um tem um conhecimento e uma capacidade de ação diferentes uns dos outros. E Jétro, ele disse a Moisés que ele precisava achar homens de verdade, no sentido aqui, né, de serem homens capazes, íntegros, competentes, tementes a Deus, que fossem dignos de confiança, para que eles ajudassem Moisés a resolver os problemas do povo. Quero me deter um pouquinho aqui
Porque muitos podem estar se perguntando, mas pastor, como é que são esses homens de verdade? Rapidamente falando sobre isso, tem que ter integridade, irmãos. Precisam ser íntegros. Pessoas que vivem o que falam, que não mentem, que não enganam, que têm um reto proceder. São homens que têm também comprometimento. É alguém como uma coluna que foi plantada ali na casa de Deus para dar estabilidade, para frutificar também. São homens proativos, que não apenas veem os problemas, mas ajudam a resolvê-los. Muitas vezes nós pastores recebemos muitos problemas, mas nem sempre temos pessoas, ou no caso aqui, homens, dispostos a nos ajudar a resolvê-los. E com certeza seria muito importante para Moisés que esses homens que ele estaria chamando para fazer parte, né, desse time estivessem ajudando a resolver os problemas. Eu diria também que esses homens capazes, esses homens de verdade, eles haveriam de ser capazes de suportar pressões. Ou seja, que as pressões da vida não sejam suficientes, não sejam fortes o suficiente para fazê-los desistir de seus propósitos. Sabe uma coisa que a gente tem observado muito, infelizmente, né, na igreja do Senhor? Às vezes havia homens que estavam caminhando bem, que estavam nos ajudando, mas de repente a pressão aqui, pressão ali, pressão acolá, e esses homens simplesmente desistem desses propósitos. Certamente na federação de homens ou na sociedade de homens, vocês vão ter muitos casos, né, de homens que até então eram ajudadores, mas as pressões da vida, ou às vezes as pressões internas, né, pessoais, os impediram, estão impedindo a eles de continuar. Mas nós precisamos, amados, de homens íntegros, homens capazes, homens tementes a Deus. Nós precisamos de homens assim na igreja, nos governos federal, estadual, municipal, na sociedade. Homens que tenham princípios e que cumpram as ordenanças de Deus, para que os problemas do povo ou da família, quando falamos de igreja, sejam compreendidos e resolvidos. Uma igreja saudável precisa estar cercada de homens que ajudarão a fortalecer o corpo de Cristo e avançar sempre. Amados, Deus deseja que sejamos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Curados. Maridos e pais de excelência. Homens, volto a dizer, né, que sejam ensináveis, para que sejam tratados os seus desajustes, como Moisés foi. E quem é que não tem desajustes? A fim de que se tornem ajustados pela ação de Deus em suas vidas. Irmãos, Deus tem um chamado a homens que tenham a coragem de amar a esposa como Cristo amou a igreja. Homens como Josué, que diante de toda a nação teve a coragem de dizer: diante de vocês estão aí os deuses, os falsos deuses. Decidam quem vocês vão
servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como é importante nesses tempos difíceis, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de dúvida, nesses tempos em que muitas famílias e muitas pessoas estão desagregadas da igreja, estão tendo dificuldades ou já não têm mais vontade de assistir os cultos online. Hoje muitas pessoas estão tomadas pela apatia. E como nós precisamos de homens que dê um ânimo para a família, que dê essa ordem unida a todos. Nesta casa aqui, todos nós serviremos ao Senhor, com pandemia ou sem pandemia. Como é importante, amados, homens que inspiram. Como é bom quando a gente serve de inspiração para outros. Como é importante que os nossos filhos olhem para vocês, pais, para nós, pais, e se sintam inspirados em servir a Deus, porque nós estamos fazendo isto de todo o nosso coração, com todo o nosso ânimo, com toda a nossa vontade. Irmãos, sim, nós vivemos hoje tempos muito difíceis. Tempos onde a família, a igreja estão sofrendo muito as consequências dessa pandemia que há mais de um ano assola a nossa nação. Mas Deus espera que haja em nós, homens, uma postura assertiva e fiel. Que haja em nós uma integridade de fé. Que nós sejamos capazes de lidar com todas essas situações inerentes, né, a uma vida difícil como esta, com essa pandemia que vivemos. Que nós também sejamos homens que admitem seus erros, suas falhas, seus pecados, e que se dobram diante de Deus para serem tratados por Ele, para serem perdoados por Ele, para serem ensinados e restaurados. Moisés precisou passar por um momento como este. Ele foi tratado. Jetro trouxe ensinamento para ele. E eu não tenho dúvida de que Deus o restaurou. E quando isso acontece conosco, a igreja agradece e a família também agradece. Homens de verdade que se mantiveram firmes, íntegros e fiéis a Deus em momentos tão difíceis como esses que nós estamos vivendo. Irmãos, eu termino essa breve mensagem, essa breve reflexão, com uma palavra final para os homens que têm uma família para amar e cuidar. Irmãos, a sua esposa e seus filhos estão olhando para você. Por isso, o apóstolo Pedro, lá no capítulo 3, da sua primeira epístola, ele orientou os casais acerca de uma vida cristã exemplar. E ele disse aos homens o seguinte: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tende consideração para com a vossa mulher, tratando-a com dignidade.
Eu termino então dizendo a vocês, amados, homens de verdade não são os durões, não são os inflexíveis, não são os que falam alto, mas são aqueles que se deixam amaciar por Deus. Aqueles que se permitem ser tratados por Deus. Moisés trabalhava muito, mas certamente não da forma que Deus queria. E certamente estava afetando a sua vida familiar com a sua esposa e os seus filhos. Mas a orientação daquele homem Jetro mudou tudo. Que neste dia em que nós estamos aqui conversando e trazendo essa palavra a vocês, o Senhor esteja te restaurando. O Senhor esteja te mostrando onde você não está bem, onde você está falhando. Sim, aceite isto, porque só podem ser tratados por Deus aqueles que reconhecem que precisam de tratamento, aqueles que reconhecem que estão doentes. Eu diria que em meio a essa pandemia, todos nós estamos de alguma forma adoentados, de alguma forma estamos enfermos. Nós não somos super nadas, ao contrário, nós somos muito frágeis. Mas o Senhor está do nosso lado, irmãos. O Senhor está conosco. Que nesses tempos que vivemos, onde há tantas lutas, tantas controvérsias, tantas coisas que se falam de um lado ou de outro, que você se mantenha firme no Senhor. E que a graça de Deus te dê sabedoria. A graça de Deus te mostre onde você precisa mudar, onde você precisa melhorar, onde você precisa tomar uma nova postura. Eu não tenho dúvidas de que a vida de Moisés melhorou 1000% depois que ele ouviu o seu sogro Jetro lhe orientar, lhe dar um direcionamento. Meu irmão, você não está sozinho neste mundo. Ouça o que aquelas pessoas que têm sabedoria de Deus, o que elas têm para falar, para lhe dizer. Não se feche, mas, ao contrário, abra-se para que Deus esteja tratando a sua vida. Que o Senhor nos abençoe. E eu quero terminar com uma oração. Vamos orar? Amado Senhor, assim como Moisés, muitas vezes, ó Deus, nós não temos muita clareza acerca daquilo que nós fazemos. E muitas vezes, Senhor, nós nos adoentamos em meio a algo que é correto, mas não estamos fazendo da forma que o Senhor espera. Por isso, ó Pai, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dúvidas, nesse tempo de doenças, que nós sejamos homens, que nos mantenhamos fiéis ao Senhor. Homens capazes, homens que abrem os seus ouvidos, homens que buscam aconselhar-se, homens que buscam com a sua esposa, com a sua família, caminhar da forma que Deus assim o deseja. Por isso, ó Pai, neste dia nós te pedimos que o Senhor abençoe cada um desses homens, sejam eles da Federação de Homens, sejam das sociedades de homens, sejam integrantes das nossas igrejas, ó Pai amado, como nós precisamos desses homens nas nossas igrejas. Como nós precisamos de homens capazes à frente das nossas famílias. Sim, ó Pai, que o Senhor, neste dia, esteja abençoando cada um de nós com esta palavra e que a tua graça, a tua paz e o
teu amor nos abençoe neste dia. Amém, amém e amém. Muito obrigado, meu amado irmão. Deus te abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra que foi ministrada pelo reverendo Daniel, que nós cremos que veio direto do trono de Deus e que ele possa realmente ter produzido frutos no nosso coração, na nossa vida. E antes de nós terminarmos desse culto, eu gostaria de dar mais um aviso a vocês, que no dia 31 de julho, o último sábado do mês de julho, nós teremos um convidado muito mais do que especial. O reverendíssimo Bispo José Carlos Pérez estará conosco, ministrando sobre o tema Homens Vivendo as Boas Novas da Graça. Amém? Homens vivendo as boas novas da graça. Então, o Bispo José Carlos Pérez estará conosco em mais um culto abençoado no próximo sábado, no dia 31 de julho. Agora eu gostaria de estar passando então a palavra ao nosso pastor, assessor episcopal, pastor Dino Marisa, que estará impetrando a bênção para as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ter uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, e eu espero você no nosso próximo encontro. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus hoje nos desafiou novamente. Os homens que Deus procura são aqueles que têm o seu caráter. Que possamos nós continuar nessa persistência. Vale a pena. Recebamos a bênção. Que a paz de Deus, que excede toda a compreensão, guarde os vossos corações e mentes no conhecimento e no amor de Deus. E o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com todos vós, para sempre. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, vem me falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Vejo a brilhar com vivo esplendor. Relembro a vez as glórias cintilantes que o meu Jesus deixou por seu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta
tua face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.